você passa a ser uma despesa e não um investimento, porque o cliente não está vendo o resultado, porque não aceitou o que a gente entregou ali, e aí as coisas vão desengolando e vão perdendo o rumo, até o momento que você vai perder aquela conta, não tem jeito. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho, nosso projeto de conteúdo e educação da Agência Inside, para justamente entregar isso, muita informação, conteúdo justamente relevante e falar um pouco do dia a dia do que acontece nas agências, um pouco da nossa relação com os clientes e como a gente lida com as questões, como a gente faz para resolver alguns problemas, também trazer algumas dicas e alguns pontos cruciais aí para todo mundo, seja quem for, seja quem trabalha com marketing, seja quem trabalha na área administrativa de uma empresa. Todo mundo tem que saber se comunicar, todo mundo tem que saber um pouco de marketing hoje em dia, e esse é o nosso propósito hoje aqui. E a gente, antes de começar, vou começar apresentando aqui nossa equipe aqui, que está aqui hoje presente nessa mesa. Começar aqui com o Bruno Borges, que é nosso atendimento aqui na Inside, a Flávia, que é responsável de conteúdo, Gui, que é social media, e eu, o Matheus, aqui da parte do planejamento. E a gente hoje vai falar de um assunto bem interessante que gera um pouco de estresse no dia a dia aí, mas faz parte do dia a dia de fato. É uma das coisas que, apesar de não parecer, consomem muito tempo de todo mundo, da nossa parte como agência, mas também da parte do cliente, para que saia o resultado esperado, né? E às vezes a gente esquece desse ponto. E o assunto hoje é o desafio de aprovar conceitos, artes, conteúdos com os clientes quando a gente roda alguma coisa que vem do briefing e quer colocar isso na rua. É um grande desafio de fato, né? Porque, só para começar aqui introduzindo, né? A gente muitas vezes recebe um briefing. O briefing, a gente até falou um episódio sobre isso, né? O briefing pode vir bem passado ou mal passado, e aí a gente tem essa questão de que quando o briefing vem bem passado, a gente consegue executar um trabalho e a gente manda para aprovação. É uma situação. E a gente tem a situação do briefing mal passado também, que a gente executa o trabalho do mesmo jeito e manda para aprovação também. Em ambos os casos, eu acho que a gente tem grandes desafios, né, Bruno? Vou começar aqui com você um pouquinho falando. Cara, quando o briefing vem... Vamos começar pelo mais difícil. O que acontece mais, na verdade. Mais frequente, né? Briefing mal passado, veio com informação, pouca informação. E aí a gente executa com o trabalho, vai para criação, vai para conteúdo, vai para arte, vai para design. Fazemos o planejamento de mídia, tudo certinho, redondinho. Aí a gente chega no cliente, fala aqui, ó, o que você me pediu aqui, ó, tá lindo, show de bola. Aí o cliente fala, acho que não é isso aqui não. Vai ter que refazer. É um grande problema, né? Eu acho que acontece com bastante frequência, né? É bastante. Se o cliente ele não descreve certinho o que ele precisa, se ele não passa todas as informações, obviamente vai ficar faltando alguma coisa que ele gostaria de ter ali, naquele trabalho. Então, na hora de aprovar, você vai mostrar para ele vai falar, pô, gostei, mas assim, tem como trocar isso, tem como acrescentar aquilo, entendeu? Então, com certeza isso vai gerar refação, isso vai gerar trabalho, isso, querendo ou não, isso envolve toda a equipe, né? Não é só uma pessoa que faz isso, envolve, tipo, tudo, texto, arte, tudo, né? Então você acaba envolvendo uma agência inteira, então esse é o maior problema. Se você não passa as informações certas da maneira como você realmente quer, com certeza você vai ter retrabalhar na frente e você gera inúmeros problemas, como prazo, você vai atrasar nos prazos, você gera questão de refação, enfim, tem muitos pontos para a gente poder abordar que realmente são complicados, que dá para a gente otimizar se o trabalho for feito da forma correta. Ou seja, o processo de aprovação ele começa lá de trás, né? Do começo. Exato. De verdade. Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. E você falou uma coisa que é a questão de prazos. Eu acho que a gente tem essa problemática de um briefing que não veio com os porquês, que não veio com os pontos certos a serem abordados, e aí o trabalho vai da maneira errada para o cliente e a gente tem uma dificuldade de aprovação. E aí depois a gente vai comentar um pouco dessas dificuldades, o que normalmente pega na hora ali da aprovação.
mas a gente também tem a dificuldade, às vezes, de um briefing certo, mas com um prazo apertado, né, Flávio? Eu acho que também dificulta e gera uma problemática na hora de uma execução de trabalho que provavelmente vai gerar um problema de aprovação, né? Sim, com certeza, porque, assim, nada que a gente faça com pressa, a gente vai fazer na melhor forma possível, né? A gente pode conseguir entregar, mas com certeza a gente não vai entregar o nosso melhor, né? Não tem como a gente fazer com pressa e entregar o nosso melhor. A gente entrega o melhor com o tempo que a gente tem disponível, né? Mas com certeza, se você tem um dia para executar algo, você vai executar muito melhor do que se você estiver executando em 1 hora, assim, não tem nem discussão. E aí isso acaba gerando, às vezes, o briefing que pode até vir certo, né, em questão do tipo, o que eu quero de informação dessa peça, e o que cor que eu quero, qual logo eu quero, enfim. Ele pode até vir certo, só que como ele vem com tanta pressa, a gente faz com pressa também, né, e aí ele volta, e aí ele tem que ser refeito, o trabalho tem que ser refeito, porque por mais que o briefing tivesse certo, a execução não ficou tão legal, porque ele veio em cima da hora, né. E aí a responsa vem pra cima, né? Sim, eu ia falar, às vezes a gente até tá no prazo, o briefing foi passado no prazo, mas assim, a partir do momento que você é solicitado um trabalho, o relógio já tá correndo já. Então, as refações que vão ter no meio do caminho, ou as faltas de concordância ali entre a agência e o cliente, também estão atrasando isso aí. Então, às vezes, tá dentro do prazo, pediram dentro do prazo, mas todo o decorrer da situação vai atrasando o processo. Perfeito. E aí tem uma coisa até que também que eu queria comentar, porque, assim, essa questão do prazo, ela influi muito também, assim, até já a gente volta na questão da reprovação, da refação da coisa, mas quando vem apertado e a gente tem que correr para aprovar alguma coisa, beleza, passou, foi criado, foi aprovado, e aí vai para a veiculação. Se o negócio está com um prazo apertado, o risco de dar ruim ali no finalmente é grande, porque também exige um cuidado, né, na hora de fazer a postagem, de agendar o negócio, de fazer o negócio acontecer e ir para o público. E aí na correria a gente pode ter um problema também, né? Até de calendário mesmo, de ter que ficar remanejando uma série de posts, porque um atrasou, por exemplo, pensando em redes sociais, né? Um atrasou e você tem que remanejar todos os outros que já estavam com a data certa, o horário certo, e você vai ter que mexer porque um dos posts não andaram, um dos conteúdos ali não andaram dentro do prazo que a gente estava prevendo. E o impressionante, né, Bruno, é que às vezes é literalmente questão de uma palavra, né? É difícil. Ajuste mínimo, né? E quando que acontece? Isso daí acontece com frequência? Bastante. Muitas vezes o cliente, a gente passa para ele o material para aprovação, ele olha ali e tal, aí, tem como mudar essa palavrinha aqui? Tem como trocar esse negócio de lugar? Mas eu falo, pô, mas tem necessidade de trocar essa palavra? Porque não vai mudar o sentido, né, do assunto ali. E mudar a posição ali também não vai mudar a forma como a pessoa vai interpretar aquela arte. Então, tem necessidade, porque isso aqui vai voltar aqui para dentro, eu vou ter que passar para o pessoal de arte, aí eu vou ter que passar para revisão de novo, porque de repente, você mexeu na arte, de repente você pode apagar alguma coisa ali, trocar alguma coisa de lugar, pode acontecer alguns outros erros. Então não é só você apertar uma tecla ali e já resolver o problema. Então eu sempre pergunto, pô, tem necessidade mesmo de trocar isso aqui? Lógico, muitas vezes a gente trabalha em mercados bem complexos, por exemplo, o mercado da saúde, que de fato tem muitos termos, né, que são utilizados por esses profissionais. E aí, de fato, é bacana a pessoa com quem eu estou aprovando ali, ela fala, a gente não usa esse termo por tal motivo, entendeu? Ou a gente usa por tal motivo, entendeu? Isso é bacana. Mas o problema é quando é uma refação que realmente não faz assim muito sentido, lógico, ali da coisa, sabe? Não interfere na mensagem. Aí isso acaba complicando. Eu acho que o lance dos termos técnicos também fica como uma forma de aprendizado. A gente não vai ser corrigido disso todos os posts. A gente usou um termo que talvez não seja o ideal, melhor usar esse, igual você falou. Nos próximos a gente provavelmente vai usar o correto. A gente não vai voltar nesse equívoco, né? O problema... Desculpa. Até porque o pessoal é do mercado, então eles sabem muito mais do que a gente. Então a gente, lógico, a gente pesquisa, a gente, né, vai atrás de informação,
mas a gente acaba aprendendo muito com os clientes, justamente por isso, porque eles acabam dando esse suporte pra gente. Acho que uma grande problemática, e acrescentar o que o Gui estava falando, é que quando é uma troca boba, e o Gui comentou da gente não cometer de novo o mesmo erro, mas quando é uma troca boba que não tem uma justificativa plausível, a gente vai conduzir daquela maneira, evitando, usando essa referência que foi passada pra gente, e a gente não vai fazer isso nas próximas publicações, ou posts, ou conteúdos. Só que às vezes, como foi uma troca boba, sem justificativa, na verdade no outro a gente deveria usar aquele termo, aquele conteúdo, aquele jeito, a gente acaba evitando de usar e não comunicando da maneira que deveria comunicar, justamente por não ter uma justificativa plausível de uma coisa que de repente poderia seguir o barco, que não é crucial, ou que não é assim, algo errado de fato, uma coisa errada que está sendo falada, né? Então a gente prejudica também o trabalho futuro. Assim como a gente pode melhorar o trabalho, a gente acaba prejudicando também, dependendo do caso. Então é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado de fato também, né? E aí eu queria também falar um pouco também aqui sobre outra dificuldade que tem nessa hora de aprovar, né? Porque a gente tem a questão de prazos apertados, a gente tem a questão dessas correções bobas e etc. E aí, quando a gente leva para outro campo, que é a correção boba, porque tem muita gente querendo participar do negócio. É uma outra problemática também. Acontece, imagino, volto a repetir, acontece bastante também, né? Isso tem muito, porque muitas vezes tem um determinado job que tem a pessoa ali com quem eu faço a aprovação, mas esse job tem uma equipe inteira envolvida. E aí o problema é quando cada pessoa dessa equipe, ela quer dar o seu pitaco ali, quer dar, né? Enfim, e aí a pessoa, ela quer, tipo, a coisa do jeito dela, entendeu? Ela, muitas vezes não pensa no todo, ela não pensa no que a empresa precisa ou no que o trabalho precisa, ela pensa no que ela acha que é bom. Tipo, não gosto dessa cor porque tal coisa, não gosto dessa imagem porque eu não, sei lá, eu realmente não gostei, entendeu? Como você falou, não tem muitas vezes uma justificativa plausível. E aí o problema é você conciliar o que toda essa equipe, né, quer em um único trabalho, entendeu? E eu acho que assim também até para dar um exemplo bobo, assim, tava pensando aqui, né? É que nem, vamos supor, sei lá, Flávia, quero mudar a cor do meu cabelo. Aí ela tem a ideia, sei lá, que ela quer pintar de ruivo o cabelo dela. Ela já tá com a ideia por causa disso, porque tá na moda, qualquer coisa. Aí ela tá decidida a fazer isso. Aí ela vai na farmácia comprar, ou no salão, enfim, compra tinta. Na hora que ela vai comprar tinta, alguém fala, não, mas será que não ficaria bom um chocolate aí? Aí ela volta com a dúvida pra casa. Aí ela pergunta pro namorado, pro marido, enfim. E aí ele fala, pô, mas podia dar uma diferenciada. Azul talvez ficaria legal pra você. E aí vai perguntando. Aí pergunta pra mãe dela, loiro. Imagina ela ter que tomar uma decisão e ela ir no embalo de todo mundo. Ela vai ter um cabelo multicolorido. Arco-íris, né? Tem um arco-íris. Então. E não quer dizer que vai ficar bom porque ela ouviu todo mundo, né? Sim. Eu acho que o problema dessas justificativas é quando, assim, todo mundo tem o direito de gostar ou desgostar de uma coisa, né? Igual o Bubu falou, tipo, eu não gostei. Tudo bem, você tem o direito de não gostar. Mas você tá entendendo o contexto todo do negócio? Porque, por exemplo, vale a pena mesmo você perder tempo pra trocar a cor de um post, sendo que a gente vai ter mais 4, 5 na semana? Sabe? Vai fazer uma diferença num todo ou é só porque você não gostou? Porque assim, quando a gente fala em questão de tempo para poder refazer isso, a gente sabe que faz a diferença. A gente sabe como é que funciona. Igual, às vezes a gente vai voltar para mudar uma cor, mas aí sem querer alguém apagou uma palavra, aí vai ter que voltar de novo. Às vezes tá em cima da hora, pediram para mudar a cor em cima da hora, aí vai ter que trocar todo o calendário porque não vai dar tempo de postar no dia que deveria ter sido. E aí vai, então eu acho que um problema muito grande com esse não gostei é porque as pessoas não entendem que no final das contas tem um ônus muito maior do que eu simplesmente trocar uma cor. Não é simplesmente trocar uma cor, né?
E aí entra na questão da justificativa de que a gente precisa sempre medir muito bem, do tipo, vale a pena ou não vale a pena. E aí eu acho que é trabalho nosso também como agência tentar fazer o cliente entender isso, né? Do tipo, ó, não tá valendo a pena a gente fazer essa troca aqui, né? Eu acho que isso é uma grande dificuldade, até a gente fala de cor, de layout, etc. Mas até mesmo, assim, quando a gente está falando de SEO de um blog, por exemplo, né, Gui? Porque às vezes a gente produz um conteúdo, a gente produz lá bonitinho, seguindo as melhores práticas de SEO, indexação, para que o cliente tenha um resultado de fato, para que as pessoas, o público-alvo desse cliente consiga chegar até ele de fato, e às vezes a gente remete isso para o cliente e volta com uma porção de correção técnica, de coisas que quebram essa lógica do SEO, né? Acontece bastante. A gente vai montando todo o conteúdo, estrutura ali como a gente pensa que tem que estar estruturado, e às vezes umas mudanças que nem vocês estão falando, não tem justificativa, uma justificativa real mesmo, acabam comprometendo um trampo que a gente já teoricamente já teria feito, entendeu? Então vamos ter que refazer com outro termo ali, ou outra coisa que ele queira mudar, tem que tentar trabalhar com essas mudanças em cima do que ele está propondo. É lógico que assim, é um direito do cliente não concordar e não gostar. O que a gente está falando tipo assim, uma falta de coerência nas coisas. A gente está aqui porque a gente tem um know-how para isso. A gente está aqui para aplicar o que a gente sabe. Então a gente está tentando aplicar da melhor maneira possível. A gente não está querendo sabotar o cliente. Então, algumas coisas realmente são detalhes muito pequenos que acabam tendo gerando um problema muito maior do que aparenta ser. É muito aquela imagenzinha do iceberg, né? Tipo, que o cliente vê e que não vê. Realmente é. Exato, que realmente é, porque não tá entendendo que, tipo, veio um briefing, aí teve alguém pra poder ver se o briefing tava certinho, aí passou pra parte de conteúdo, aí na hora que a gente faz o conteúdo, a gente já pensa já em como que a gente vai, né, nas palavras que a gente tá usando e tudo mais. Aí passa pra outra pessoa pra revisar a parte de SEO pra ver se tá tudo bem. E aí ele não vê tudo isso, ele vê lá um negócio pronto e quer trocar uma palavra, outra palavra, outra palavra. E eu acho que menos mal quando é algo realmente técnico, algo que envolva realmente o mercado e que a gente, beleza, a gente respeita. E quando é porque eu não gostei, né? Tipo, não tem uma justificativa. E aí a gente não sabe exatamente porque que a gente não deve fazer aquilo ou deve fazer aquilo. Porque, como a gente estava comentando no início, o legal da gente saber de ter uma justificativa plausível é a gente poder entender e não cometer o mesmo erro nos próximos trabalhos. E aí, se a gente não tem essa informação, a gente fica, pô, mas e aí, tá certo ou não tá certo? É por causa da pessoa, não é por causa da pessoa? Tipo, gosto dela, enfim. A gente fica muito sem entender. A gente tem, né, internamente, assim, as listinhas de, tipo, para cada cliente, o que não fazer, o que não falar, qual termo não usar. E, normalmente, são as coisas que fazem sentido, que existiram do tipo, ó, a gente não pode fazer isso porque existe, enfim, essa questão X que vai dar problema no futuro, ou não é um termo que se usa na área, enfim, infinitas coisas. Quando existe a justificativa, realmente fica marcado na nossa cabeça e a gente não repete. Eu acho que entra nessa questão da gente entender de fato a necessidade do cliente, né? Eu acho que a gente precisa começar a observar, e aí, mais uma vez, dicas para agências e afins e profissionais de marketing, ou você que está fazendo até um freelance, fazendo um trabalho avulso, não importa. Entender isso daí é uma sensibilidade de você ir captando, né? E entendendo a necessidade do cliente, os desafios e esses detalhes dele de fato, para entregar o melhor trabalho possível, desde que você não esteja boicotando também o seu trabalho, porque também eu acho que é um grande desafio isso. Qual é o limite da aceitação do que está sendo imposto, no sentido de tá errado, mas eu como agência, como estou recebendo isso daqui, eu tenho que abaixar a cabeça e falar, não, eu vou fazer assim mesmo. Onde fica esse limite, né? Eu acho que isso é bem perigoso, porque lógico que, como o Gui falou, é lógico que o cliente ele tem todo o direito
mas a gente também vive disso. A gente está aqui 24 horas para viver, para estudar e para entregar isso da melhor maneira para o cliente. Então, Trabalhamos para isso. exatamente. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que a gente tem que perceber até onde a gente pode ir com essa aceitação e até onde a gente tem que falar, não, peraí, gente, peraí, bate na mesa que fala, ó, vamos ver aqui, vamos fazer o negócio do jeito certo, porque do jeito que vocês estão falando, vai dar ruim. E é lógico que às vezes o cliente insiste. Aí Ele ele fala, vai dar ruim. não, então vai dar ruim mesmo. Então assina aqui quero pra assim. mim, manda por e-mail que beleza, você tá falando que vai dar ruim, então tá bom, né? Eu acho que é uma coisa muito assim, precisa rolar um entendimento dos dois lados, né? Igual você começou no início. Tem que ter uma sensibilidade muito grande da agência, porque, por exemplo, a gente tá sempre falando para os nossos clientes, você entende o seu cliente? Os nossos clientes, a gente também precisa entender ele, né? Eles. E aí, a gente acaba meio que tendo que ter essa sensibilidade, mas por outro lado, a longo prazo, a gente sabe que às vezes não vai dar certo. E aí eu acho que falta um pouquinho de entendimento, de confiança às vezes, do cliente, porque muitas vezes ele tem uma ideia específica na cabeça dele, ou então porque ele quer o resultado agora, e ele acha que do jeito dele vai ter o resultado agora, e aí a gente fala do tipo, ó, não é assim que acontece, e mesmo assim não adianta falar. Então eu acho que falta um pouquinho mais de tipo, olha, confia no trabalho que você contratou, você escolheu a gente porque a gente mostrou o trabalho, a gente participou de uma concorrência, a gente apresentou um projeto e você achou que era o melhor entre as opções que você tinha. Então, por que você não confia um pouco mais no nosso trabalho pra gente ter um resultado bom a longo prazo? Porque, realmente, se a gente só fica acatando, se toda vez, desculpa, que vier uma solicitação de uma troca de termos dentro de um texto que comece a bagunçar todo o SEO e a gente fala, tá bom, faz e deixa do jeito que o cliente quer. A longo prazo, a gente vai ter um problema muito grande com isso, né? E a gente não vai entregar para o cliente o resultado que foi prometido. E aí acaba ficando ruim para a gente também. Fica ruim para o cliente, porque ele fez um investimento e não recebeu, né? Não teve o retorno. E fica ruim para a gente, porque ninguém quer ficar trabalhando para nada. E a gente quer entregar o melhor. Eu acho que assim, você trouxe um ponto crucial aí. É isso que vai acontecer. Você, agência, você que presta serviço de marketing, comunicação, ao aceitar as coisas, você pode estar até ganhando a curto prazo, né? Mas aquele cliente vai te largar. E ainda vai botar a culpa Exatamente. pelo que ele, não, eu quero essa mudança, não quero fazer isso, vai ter que ser do meu jeito. Você passa a ser uma despesa e não um investimento, porque o cliente não está vendo o resultado, porque não aceitou o que a gente entregou ali, e aí as coisas vão desengolando e vão perdendo o rumo, até o momento que você vai perder aquela conta, não tem jeito. Você vai perder aquela conta e não adianta chorar, você vai ter que aceitar isso. O que vai acontecer também, provavelmente, se você presta um serviço decente, se você presta um serviço legal, é que daqui a alguns meses a conta volta. Porque o cliente vai perceber que, na verdade, o erro era dele. Porque ele não vai conseguir outros resultados que ele estava tentando ter, conduzindo da maneira que ele estava conduzindo. Então, assim, ele vai voltar. Mas até aí você já desgastou, Legal. exatamente. E aí, né, que nem relacionamento, né? A volta nunca Complicado. Olha lá, hein? fica igual. Hein? Olha lá, você vai ofender muita gente. Desculpa. Minha opinião. Mas é isso, é complicado, porque você já cria uma resistência. Você fica com o pé atrás. Tanto do lado do cliente quanto da agência, não vai ter uma entrega 100%. Sempre vai ter ali, putz, será que vai acontecer aquilo de novo? Então, assim, é muito importante que se conduza um processo criativo de ponta a ponta até a aprovação de uma maneira correta, porque realmente isso vai fazer a diferença. A aprovação, eu acho que ela toma aí, sei lá, de 30% a 50% do tempo aí, que se vocês pararem para pensar, incluindo esses vai e volta, essas coisas,
e ajusta aqui, ajusta ali, e é normal. Só que toma cuidado com isso, né? Eu acho que é bem importante. Mas vamos aqui tomando alguns pontos aqui. Eu acho que para a gente conseguir desenvolver um processo de aprovação bacana, a gente tem que ter justamente isso, um processo de aprovação, né? A gente tem que ter uma lógica, um processo de fato, um registro, né? Eu acho que a gente tem que conduzir da melhor maneira possível. Eu sei que alguns clientes têm um comportamento diferente, peculiar, e você tem que saber lidar com cada cliente. Então, um cliente, de repente, ele lida muito bem com uma aprovação se você tocar com ele pelo WhatsApp. E acontece, não adianta você querer inventar uma moda e que ele não vai nem te responder. Mas pelo WhatsApp ele toca bem, então você tem que se adequar, né? Outros clientes, de repente, você precisa ter uma plataforma de aprovação, que nem a gente tem aqui na Inside, uma plataforma de briefing com uma caminhada para alguns clientes, para que tudo fique nos determinados eixos, para que tenha um log, né, um registro do que está acontecendo. Então tem essa questão também, né? Sim, todo cliente ele é diferente, ele tem o seu jeito ali, e eu acho que é um papel muito importante da agência entender o estilo desse cliente, principalmente da pessoa com que você está fazendo ali a aprovação, e entender isso aí e tocar da melhor forma com ele. Que nem você falou, tem muitos clientes que assim, tem uma rotina muito corriqueira. Então eles estão sempre na rua, sabe, a milhão, e eles não vão parar para entrar numa plataforma, para, né, preencher o briefing, não. Eles vão passar ali as informações rapidinho pelo WhatsApp e tá tudo bem. A gente consegue entender muito bem o que precisa ser feito, o cliente também consegue explicar muito bem o que precisa ser feito e tá tudo certo. O job rola normal. Já tem outros clientes que não, que dessa forma fica desorganizado, fica bagunçado, fica informação perdida, e aí de fato tem que ter uma plataforma, você tem que ter o registro disso, porque senão fica informação perdida, as coisas não andam. Então acho que é um papel muito importante, principalmente da parte do atendimento, entender cada cliente ali e tentar se adaptar para fazer com que as coisas rolem da melhor forma possível. Né? Porque uma coisa muitas vezes não serve para o outro e vice-versa. E eu acho que é muito importante também as informações estarem muito claras, né? Claras e objetivas, porque se isso não está claro das duas partes, tanto na chegada do briefing, enfim, como a gente já falou, quanto na entrega, na explicação do que foi produzido. Ó, a gente produziu isso daqui por causa disso, disso, vai para mídia tal, vai para rede tal, esse daqui vai para tal canto, esse daqui é mais resumido por causa disso, esse daqui tem essa cor por causa disso. Eu acho que quando não fica claro para o cliente, quando a ideia não é vendida para o cliente de fato, a refação é quase certa também, né? Porque a gente tem que, pelo menos como agência, a gente vende o nosso peixe na hora de ser contratado, mas diariamente a gente tem que vender as nossas ideias, os nossos conceitos, independente se é um projeto a projeto ali, um job a job, ou se é um cliente fee, onde você tem uma entrega contínua. A cada entrega, eu acho que você tem que entregar, né? E vender aquela ideia de fato para que você obtenha êxito ali, né? Você tem que convencer. A comunicação é um processo de convencimento, e se você não convence o seu cliente, como o cliente vai se convencer de usar aquela peça e passar adiante, né? Então tem essa questão, né? Independente de ser uma ideia vinda do cliente ou uma ideia da agência, é muito importante, né, o papel ali de quem está no atendimento ali fazendo a aprovação, explicar também com detalhes, né, como que vai funcionar aquele job, como que vai funcionar aquele trabalho. Porque não é só você mandar e, toma aqui o trabalho e pronto. Ele vai ver aquilo ali, assim, muitas vezes ele não vai entender, pode ser muitas vezes uma ideia muito boa, e por conta de simplesmente você não explicar, né, como que vai funcionar, ele fala, não, beleza, tá legal, tá bonito, mas, tipo, não é o que eu quero, sabe? Não é o que eu preciso. Acho que é uma coisa de estar alinhado os pensamentos mesmo, né? Porque às vezes a gente pegou o briefing e a gente já tá visualizando o resultado final daquele job ali, e o cliente também, mas não é o mesmo resultado. Às vezes ele tá visualizando uma coisa, a gente tá visualizando outra coisa, aí a gente entrega o que a gente visualizou, ele vai olhar e falar, não gostei, não é isso que eu quero, entendeu? Aí, lógico, né? Vai ter uma refação, vai voltar, e vai dar toda essa dor de cabeça aí. E que é uma coisa, né, que
sinceramente, gente, quem tá assistindo aí, quem é cliente, te detesta, mas às vezes a gente tem que entregar o bolo pronto já e fechar o negócio, fechar o negócio quase conclusivo ali, mesmo sabendo que vai ter alteração, pra gente conseguir fazer isso, porque realmente se a gente não fizer isso também, a gente fica no meio do caminho. Então, realmente, a importância de produzir o bolo pronto já e entregar para o cliente, ela é muito grande nesse processo, né? Acho que a gente tem que já entregar a ideia muito bem concebida, como o Gui tá falando, né? Porque realmente, senão ela não vinga, é bem complicado. O cliente muitas vezes pede alguma coisa, mas nem ele consegue imaginar, pensar como que vai ser aquilo, entendeu? Ele vai soltando no ar. E aí a gente tem que, não, beleza, vamos lá, ele tá pedindo isso, vamos montar aqui, vamos ver como é que vai funcionar esse quebra-cabeça aqui. E aí é o papel importante da gente explicar, apresentar tudo pra ele, ó, a gente tá usando esse texto por conta disso, essa imagem, isso, tá nesse tamanho por conta disso, enfim. A gente realmente tem que apresentar pra ele, né? Cada job ali que a gente faz, realmente a gente tem que apresentar pro cliente pra ele poder entender da mesma forma como a gente pensou, né? Porque a gente da agência, a gente tá acostumado, né? A gente, teve uma ideia, você já consegue já imaginar como que vai ser o resultado. O cliente não, o cliente você tem que literalmente desenhar pra ele, muitas vezes, né? Exatamente. Bom, e aí a gente tem a situação, né? Assim, baita trabalho, uma resenha, vamos lá, chegar à conclusão. Todo mundo na agência comprou a ideia, tá lindo, maravilhoso. Gente, isso daqui ficou sensacional. Apresenta pro cliente, tá aqui, ó, que lindo. Cliente, tá aqui. Não gostei. Como que a gente reage a isso? Balde de geografia, né? Como que a gente reage a isso, né? Porque é complicado, né? Como que é o correto a lidar com essa situação nesse momento, né? Porque internamente fica doido, né? Falando, pô, Já fiz pra você com tanto carinho. não é possível, né? Tem essas questões também que a gente tem que saber lidar, né? No dia a dia. É um balde de água fria e você, né, mata o seu dia, né? Aquilo quebra o seu dia. Mas aí você tem que ter, como é que fala? Um bom senso ali e, beleza, não gostou, mas por que você não gostou? Vamos lá, vamos conversar, me explica direitinho o que você não gostou, por que não gostou. E aí precisa ter esse feeling ali, essa conversa com o cliente, para você realmente entender o que passou na cabeça dele, para a gente poder acertar. E de repente, aquilo que a gente falou, mas você não gostou, mas por que você não gostou? Não é exatamente o que você passou no briefing. Então, se você não gostou, de repente, é porque, de repente, faltou alguma informação, ou ele não explicou direito o que ele queria, entendeu? Enfim, então é importante a gente sempre ter um relacionamento muito bom ali com o cliente e a gente sempre tentar captar o máximo de informação possível por parte dele, né? Porque muitas vezes nem ele não tem esse entendimento. E aí é parte da agência, né? Buscar, conseguir absorver isso dele. Então a gente saber fazer as perguntas certas para ele poder responder e aí sim a gente conseguir fazer um trabalho mais assertivo. Mas enfim, quando o cliente realmente não gosta do trabalho, Eu acho que até na hora de argumentar, né? Tipo, pra defender, tipo, você quer mudar isso aqui? Como o Bruno falou no início de, tipo, a gente tá fazendo isso por conta disso, disso, disso. Assim como a gente quer que eles argumentem pra gente do porquê eles não querem, a gente contra-argumenta no sentido, não, é bom ou tá certo, porque é por causa disso e disso, daquilo. E eu acho que também entra aí uma questão de uma dica muito para os profissionais, né, que o Bruno falou, que, tipo assim, é muito bom que você tenha sempre, por mais que a gente falou, né, cada cliente vai preferir uma plataforma diferente, vai ter um meio de comunicação, um meio de se comunicar diferente, mas é muito bom que você sempre tenha tudo muito bem alinhado, do tipo, as informações que você me passou, em algum momento você compila isso e você fala, é isso aqui que você quer? Eu entendi direito? O cliente falou, ok. Aí, às vezes, você produz, aí chega na mão do cliente, o cliente, não era isso que eu queria, era outra coisa. E aí, você tem ali, né, o briefing que foi passado inicialmente para você falar, não, mas foi isso que você me pediu, você quer outra coisa agora?
tudo bem. Mas aí agora a gente vai ter um tempo diferente de produção para que a gente consiga te entregar o que você quer. Não é assim também bagunça, né? Que a maioria das vezes não tem. É, né? Tipo, mas assim, é muito, eu acho que é uma dica muito importante que as pessoas precisam seguir, né? Aquele do tipo, o combinado não sai caro, tá ali, né? A gente precisa ter um respaldo para quando a gente precisar também, né? Do tipo, olha, não era isso, mas foi isso que você pediu. Então agora a gente tem um tempo diferente de produção para que a gente consiga te entregar. Não é que a gente não vai fazer, não é que a gente é ruim. É que, assim, a gente precisa de um tempo de produção, né? A gente tem... Não tem você só de cliente. Tem vários clientes, tem uma linha de produção, são vários processos e coisas envolvidas. Então, eu acho que entra também muito como uma dica para os profissionais de ter sempre bem registradinho o que foi que o cliente te pediu, compila as informações, lê de fato, com calma, vê se faz sentido, porque também, às vezes, no meio do processo, se você perceber que o que o cliente te pediu não faz sentido, também não faz sentido você ir procurar ele no meio para perguntar, entendeu? Tipo, poxa, você já tá com um negócio faz uma semana na sua mão e agora você foi ver que não tá legal o briefing, que tipo, o que ele te pediu não é uma boa ideia, não faz sentido pro objetivo final dele. Também é meio injusto, né? Sim, com certeza. E eu tava pensando aqui um outro ponto também que é importante, só pra gente dar uma repassada, é que a gente tem que tomar bastante cuidado e muitas vezes tem que pedir um feedback até, no sentido de quando a coisa é aprovada, a toque de caixa também. Acontece também. Tipo, mandei e já foi aprovado. Será, né? Será que isso foi visto de fato? Será que tá certo mesmo? Ou não foi prioridade ali e a pessoa quis liberar logo? Por quê? Porque se tá aprovado corretamente, é sempre importante, né? Para a agência como um todo, que o atendimento colete informações e entenda o que está sendo positivo também no trabalho, para reforçar esses pontos positivos dentro desse processo criativo, dessa entrega, né? Então é uma dica bem também curta assim, mas que eu vejo que muitas vezes é negligenciada. Por quê? É interessante, né? Tipo, foi aprovado, glória a Deus, vamos pra frente. Entendeu? E esquece de coletar esse feedback positivo e o porquê, né? E pro time da criação, assim, é muito importante a gente saber. Porque a gente consegue realmente conduzir, assim como a gente olha os KPIs, a gente olha as métricas e tudo mais, para ver se as coisas, né, o que agrada mais o público, o que agrada mais as pessoas, o que engaja mais as pessoas. É importante que a gente saiba também, tem esse feedback do cliente, porque, como a gente falou lá no início da conversa, eles são do setor, eles sabem, eles conhecem mais do que a gente, não tem como a gente sair passando por cima. Então, é muito importante também para que a gente consiga conduzir sempre da forma que vai ser elogiado, da forma que vai ser considerado um bom trabalho, né? Porque vai trazer bons resultados. Eu vou falar pra você... Desculpa, pode falar. Não. Eu digo, é um termômetro esse feedback, pra gente saber como que as coisas estão indo. E para um profissional, assim, da área, né, de publicidade, acho que não tem nada melhor do que você receber um feedback positivo do cliente. Pô, gostei demais do trabalho que vocês fizeram. Biscoitos, né? Eu ia falar isso. Eu adoro. Eu falo pro Bruno, cadê meus biscoitos? Meus biscoitos. Meu, tipo, deu resultado, show de bola, todo mundo gostou, enfim. Isso é prazeroso, isso é muito bom pra gente. E graças a Deus também, assim, a maior parte dos nossos clientes, por si só, eles já dão esse feedback, né? Lógico, muitas vezes na correria ali do dia a dia, a gente acaba perguntando, eles esquecem, pô, e aí, deu certo aquele material, tal, rolou, pá, né? E eles acabam respondendo, pô, maravilha, deu tudo certo, parabéns aí pra equipe e tal. E é legal também o atendimento, passar isso pra equipe, passar isso pra galera de redação, né, de arte, de planejamento, falar, pessoal, aquilo realmente deu certo, pô, parabéns equipe, enfim. Porque eu acho que isso é importante, né? Isso engrandece o nosso trabalho também. E sempre com os porquês, eu acho que é Sim. essencial. Sim. Não o biscoito pelo biscoito. Tá bonito. Tá bonito, mas atendeu a expectativa, tá dentro aqui por causa disso. Pô, vocês captaram a ideia, era esse o objetivo aqui, porque isso também fortalece bastante, é satisfatório
mas também dá um caminho, um norte pra gente continuar melhorando, né? Eu acho que esse é o ponto. Saber se a gente tá no caminho certo ou não, né? Bom, eu queria saber com vocês se vocês têm alguma. Eu acho que a Flávia deu a dica dela, mas não sei se tem mais alguma. Se vocês têm alguma recomendação para o cliente, Bruno, Gui aí, de que seria ideal aí? Qual é o mundo ideal? Vamos lá. Fazer a pergunta-chave. Qual é o mundo ideal da aprovação? Valendo 1 milhão? Meu, eu acho que se eu fosse dar uma dica hoje, realmente a agência tem que ter um relacionamento muito bom com o seu cliente ali, bem aberto, né? Acho que não é só uma questão de agência e cliente, acho que tem que ser parceiro mesmo aí, sabe, no dia a dia. Tem que estar junto, então você sempre tem que estar perguntando tá tudo bem? Não tá precisando de alguma coisa? E aquele job deu certo? Por que deu certo? Enfim, acho que você tem que ter um relacionamento aberto com o cliente. Você precisa ter a noção de que ele é diferente dos outros, então você precisa se adaptar ao estilo dele, né? E você tentar pegar o máximo de informação com ele, tentar absorver o máximo de informação com ele, porque muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele quer explicar, o que ele quer fazer, ele não tem uma noção muito definida na cabeça dele. Então, o papel da agência é tentar entender isso aí, né? E não só entender, mas tornar realidade. Então, acho que é muito importante essa questão, acho que do relacionamento. Tem que ser um relacionamento bem aberto, bem franco ali. Eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para ambos crescerem. Perfeito. E tem alguma consideração? Eu acho que é bem isso que o Bruno falou mesmo. Eu acho que principalmente ali transparência para você poder falar que isso aqui não é legal de seguir ou isso aqui é legal de seguir e você não ter um problema de, como assim você fala que eu não posso fazer isso? Tipo, se você tem... Porque querendo ou não, é uma empresa, ok, mas a gente é gente, entendeu? Então o relacionamento ali é humano. Então eu acho que principalmente é o lance da transparência, para poder você falar a real e não ter medo dele, não concordo com isso que você tá falando. Porque vai rolar essa discordância, as pessoas vão pensar de um jeito, você vai pensar de outro. E quando você tem uma relação assim, eu acho que é mais fácil de lidar ou de chegar numa conclusão ali mútua, né? Flávio, quer acrescentar alguma coisa ou fica na última dica? Eu fico na última dica mesmo. Eu acho que tanto o Bruno quanto o Gui cobriram bastante coisa. E realmente é uma questão de adaptação e de entender que são pessoas falando com pessoas. Então sempre vai ter um pouquinho de questão de eu quero aquele meme do Homem-Aranha. Eu quero mudar isso. Mas por que você quer mudar isso? Porque sim. Mas eu não quero. Às vezes o cliente também vai achar que você não tá querendo fazer alteração por uma questão de ego seu. Entendeu? E você tem que tomar cuidado também pra não cair nisso, porque você não trabalha com isso. É seu trabalho, é seu bebê, né? Então, às vezes também você tem que tomar um pouco de cuidado do tipo, mas eu tô sendo muito resistente, muito chata em não querer fazer essa alteração, porque é alguma coisa que, é do meu ego também. Somos pessoas, somos seres humanos enquanto profissionais, né? Então, eu acho que tem que ter muito um relacionamento realmente de parceria e de parcimônia entre as duas partes, né? Perfeito. Eu estava até considerando aqui algumas coisinhas. Tenho 2 pontos que eu queria, do meu ponto de vista aqui, que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Fica a dica aí, até para você, cliente, para você do outro lado. E eu acho interessante, na hora de aprovar qualquer coisa, você tem que ter os benchmarks, você tem que olhar no entorno, sim, mas não fica olhando só para o seu concorrente para aprovar e ver se, não, mas fulano está fazendo assim, e aí eu quero assim, e assim, senão não vai andar, etc. Né? Eu acho que tente ser original também, ter um ponto de vista do seu negócio, da sua empresa, da sua marca, e caminhe, porque isso influi muito na aprovação ali. Eu vejo que muitas vezes as pessoas querem olhar muito para a grama do vizinho na hora de tocar qualquer coisa. E isso puxa um ponto 2 para a gente finalizar, que muitas vezes o vizinho, ele pode estar fazendo um negócio muito legal e você não está naquele estágio, mas vamos caminhar para aquele momento que o vizinho, que o concorrente está. Então, para isso, às vezes o feito é melhor que o perfeito. Às vezes, abre parênteses, em outros casos, você tem que fazer perfeito. Mas
dê atenção e saiba priorizar, saiba escolher suas batalhas, porque ao querer tudo muito perfeito, você acaba achando pelo em ovo e não anda. E aí a gente volta no que eu acabei de falar. O concorrente está fazendo e é por isso que ele chegou lá. E você tá aqui, ó, enrolando para querer o perfeito e não faz nem o feito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção. Faça, trabalhe. Se saiu meia boca, no próximo você melhora 50% meia boca, porque uma hora vai ficar ótimo. Mas não deixe de fazer por causa de pormenores, de detalhes. Vai fazendo, aprove as coisas, cliente. Tá? Ajuda a gente, porque é assim que a gente evolui. Né? Você aprende a dirigir assim, você aprende a escrever assim, é errando, é fazendo, não ficando aqui, não é por osmose, né? Aquele menininho que fica aqui assim, com o livro. Não dá. Então, vamos fazer, vamos aprovar as coisas, que eu tenho certeza que o processo de evolução é muito mais rápido assim, com a gente andando com as coisas, não enroscando. Eu tenho certeza disso. Bom, acho que a gente fica por aqui hoje, né? Mas é um assunto que rende sempre aí, como todos os assuntos que a gente fala, né? Sempre tem alguma outra coisa a falar, mas acho que por hoje a gente termina aqui. Obrigado aí por quem acompanhou, compartilha, curte, segue e até a próxima aí. Valeu! Parou!